Glória a Deus. Com muita alegria nós cumprimentamos a todos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui esta noite? Glória a Deus. Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia no texto que foi escolhido para este congresso. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, presidente desta igreja, pastor Moacir Luiz, e toda a equipe de obreiros que está hospedando esse grande congresso, e louvar a Deus pela vida do pastor Francisco Assis, secretário de missões da nossa igreja no Maranhão, especialmente aquelas ligadas a SEADEMA. E quero agradecer a Deus por mais um congresso, mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Quero cumprimentar os que vieram de outros estados e países, pastor Ricardo, pastor Elias, pastor Abimael do Carmo. Ricardo, glória a Deus. E tantos outros pastores, amigos, companheiros de trabalho, nós temos aqui, membros do Conselho de Missões e outros pastores que são também promotores de missões aqui no estado do Maranhão, como o pastor Joás Albuquerque, pastor Nonato Moraes e tantos outros. Glória a Deus, pastor Edmilson e muitos outros que aqui se encontram. Eu quero agradecer a Deus porque eu estive presente em todos, viu, pastor Francisco? Glória a Deus, ou como ouvinte, ou como contribuinte, ou como ministrante, mas faz todo possível para agendar essa data do Congresso de Missões, e a do próximo ano já está agendada. Onde é? Confirmado? Pastor Francisco está dizendo que o congresso do próximo ano já está confirmado. Será bem ali em Santa Inês. E vocês já estão convidados para estarem lá também. Glória a Deus. Temos que orar muito para o auditório estar pronto. O auditório que comporte alguns milhares de pessoas, mas estamos trabalhando. Glória a Deus. Lucas 10 é o texto que nós vamos meditar. Quero cumprimentar também a nossa irmã Mical Damasceno, que participa desse trabalho, nossa deputada estadual, que está sendo a nossa missionária parlamentar, defendendo causas importantíssimas do povo maranhense ali na Assembleia Legislativa. Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 10, do versículo 31 ao 33. Na verdade, eu quero ler até o versículo 37. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte,
tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quantos podem dizer amém? Por alguns minutos você pode ainda permanecer com a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo essa exposição da preciosa palavra de Deus. O que nós temos em vista é uma das grandes parábolas do Senhor Jesus, uma extraordinária declaração sobre a importância de fazer o bem, sobre a importância de se importar com alguém, mas principalmente sobre o exercício do amor, o amor ao próximo, no conceito de Jesus. Tudo começa quando um cidadão, que poderia ser chamado de intérprete da lei, se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Olha aí o objetivo dele. Ele queria aprender alguma coisa? Não. Ele queria aumentar o seu currículo? Não. Ele queria elogiar Jesus? Não. Ele estava preocupado com missões? Não. Ele queria simplesmente uma oportunidade para criticar Jesus, ou colocar Jesus em um aperto, porque ele não sabia que Jesus era o mestre dos mestres, o mestre por excelência. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem não sabia, mas foi ele que ficou em dificuldade, não foi Jesus. Foi ele que ficou em dificuldade. Porque quando ele tenta colocar Jesus à prova e diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Interessante que Jesus não responde com uma resposta pronta, com uma palavra pronta. Jesus responde com uma pergunta. Esse era um dos métodos prediletos de alguns filósofos que viveram antes de Jesus, inclusive Sócrates foi um deles, e Jesus aqui pega o mesmo método para abrir a mente do seu interlocutor, do seu ouvinte, e não somente dele, mas de todos que estavam ali ao alcance de sua voz. Então Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Olha, Jesus não disse nas Escrituras. Jesus não se referiu ao Tanakh todo, ao Antigo Testamento todo, aos 24 livros da Bíblia hebraica, que equivalem aos nossos 39 que temos no Antigo Testamento. Mas Jesus se referiu simplesmente à Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Jesus diz: o que diz então a Torá? O que diz a lei? O que diz o Pentateuco? O que está escrito lá? Como tu interpretas? Então ele respondeu, inclusive citando Deuteronômio. Respondeu correto. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, respondeste corretamente. Mas como Jesus não perdia uma oportunidade para aplicar o princípio, disse: faze assim e viverás. Jesus aqui fez uma aplicação. Jesus não foi tratar de detalhes interpretativos. É precioso notar isso aqui. Havia uma questão entre eles naqueles dias. Cantou Lobato. Havia entre eles uma questão de ficar discutindo qual era o mandamento mais importante, porque eles tinham 613 preceitos, de acordo com o que os fariseus e doutores da lei haviam organizado. 613 mandamentos, 365 positivos e 248 negativos. E eles ficavam o tempo todo: o mais importante é esse, farás, ou é este, não farás. E ficavam discutindo qual era o mais importante. Jesus não entrou no mérito. Jesus não entrou nos detalhes interpretativos ou exegéticos que envolviam o primeiro e o segundo grande mandamento. Que em outro momento Jesus vai dizer que esse é o primeiro e o seguinte seria o segundo mandamento. Mas aqui Jesus simplesmente faz uma aplicação. Todo missionário, todo pastor, todo dirigente de igreja, todo líder, todo pregador, todos nós, testemunhas de Jesus, deveríamos estar bem atentos para esse detalhe de aplicar. Aplicar. Se você não sabe interpretar tudo, se você não sabe todos os detalhes do contexto histórico, geográfico, mas se você sabe que é uma palavra que vai fazer bem, aplique. Aplique a palavra. Aplique a palavra. Porque ela por si só é poderosa para transformar vidas e fazer coisas extraordinárias na vida de muita gente. Então Jesus aplicou e disse: faze isto e viverás. Faz assim e viverás. Mas aquele cidadão, aproveitando a oportunidade, já que ele tinha ganhado a atenção de Jesus, ele pensou assim: eu vou dar um show aqui perante esse Galileu, que não passou pela mesma universidade que eu passei, que não passou pela universidade dos rabinos, ele só tem a educação básica. Mas vou aproveitar a oportunidade, vou saber, vou fazer uma pergunta e vou deixá-lo em dificuldade, porque ele não vai saber me responder. Então ele se dirige a Jesus e diz: mas Jesus, quem é o meu próximo? Outra vez, Jesus responde com extrema sabedoria. Jesus não diz: é aquele, é este, foi aquele acolá, será aquele? Não. Jesus conta uma historinha. Jesus imediatamente idealiza uma parábola e diz: um certo homem saía de Jerusalém, descendo para Jericó. E Jesus usa, Lucas registra o termo descendo, porque de fato era uma descida, era uma declinação de aproximadamente 25 quilômetros, dá uma diferença aí de mais de 1.000 metros, conforme o nível do mar. Então, de fato, era uma descida, descendo de Jerusalém para Jericó. Um homem foi pego, caiu na mão de salteadores, e ficou ali cheio de ferimentos, e o assaltante ou os assaltantes deixaram-o semi-morto. E casualmente, enquanto o homem lá estava, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo, passou de largo. Do mesmo modo, passava também um levita que descia por aquele lugar e vendo,
também passou de largo. Porém, certo samaritano, isto é, um samaritano anônimo, que seguia o seu caminho, viu a situação daquele homem e compadeceu-se dele, sarando-lhe ou tentando sarar-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, fez o que podia e, ao se despedir, ainda se comprometeu com as despesas futuras. Se comprometendo e dizendo: quando voltar, te darei o que gastares com ele. Está aqui 2 denários para pagar logo o que tu já fizeste. E se precisar de alguma coisa, está aqui o dinheiro. E se gastares a mais, quando eu retornar, tudo te pagarei. Aí Jesus, que não perde tempo, fica olhando para a multidão e olhando para o seu interlocutor e diz: e aí? Viu o comportamento dos 3? Um sacerdote, um levita e um samaritano. Qual deles foi o próximo do homem ferido e caído à beira da estrada? Irmãos, Jesus estava dando ali um golpe de mestre que era para todo mundo simplesmente curvar a cabeça. Sabe por quê? Aquele homem era do grupo que detestava os samaritanos. Ele achava que os samaritanos nem sequer eram dignos de salvação. Não eram dignos sequer de entrar no templo. Não podiam entrar no santuário. Porque essa questão que envolvia os samaritanos havia começado há alguns séculos antes, quando retornaram do cativeiro, e houve um certo problema que algumas famílias não conseguiram provar pela genealogia que de fato eram judeus de verdade. Sei que o problema agravou-se tanto que chegaram a construir um templo em Samaria e ficou o outro templo em Jerusalém. Isso ficou muito tempo. Tanto é que Jesus, quando falava com a mulher na cidade de Sicar, a mulher questionou Jesus. E ela disse: vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui. Havia esse problema. Mas naquele instante, Jesus chama a atenção para o que era mais importante. O homem que havia feito a pergunta: quem é o meu próximo? Agora Jesus estava respondendo. Mas como ele não esboçava possivelmente nenhuma reação, aí parece que Jesus dá uma futucada assim e diz: e aí, dos 3, quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho? E ele deve ter dado uma engasgada assim, mas respondeu: aquele que usou de misericórdia. Viram como ele não disse o samaritano? Ele não disse o samaritano. Ele disse: aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus aproveita a oportunidade e diz: então vai e fazes do mesmo jeito. Faça do mesmo jeito. Haja assim, proceda de igual modo. A proposta que temos para este congresso, extraindo as belezas e as riquezas desse texto bíblico, é a prática de missões em uma geração fria, uma geração insensível. Observe que essa frieza e essa insensibilidade não é privilégio de quem vive no século 21. Essa insensibilidade, essa frieza com relação aos problemas do próximo, às dificuldades e necessidades do próximo, vem de muito tempo. Tanto é que Jesus aproveita a oportunidade para dar uma extraordinária lição. Nós vivemos um tempo muito difícil. Vivemos uma época em que o amor se esfria em todas as camadas da sociedade.
Vivemos uma época de extrema frieza e insensibilidade nos relacionamentos. Com a ascensão da tecnologia e a popularização das mídias sociais, alguns especialistas do comportamento humano já afirmam que pessoas estão isoladas dentro de sua própria casa, que pessoas estão sofrendo depressão, que pessoas estão sendo vítimas de uma solidão, apesar de estar no meio dos outros. Porque cada um olha para si, cuida do que é seu, e a vítima de todo esse contexto, via de regra ou geralmente, são aqueles que se tornam mais vulneráveis por falta do conhecimento da palavra, por falta do conhecimento de Deus, por falta do conhecimento do Evangelho, e muitas vezes por não terem tido uma educação suficiente, ou até mesmo por não estarem inseridas em uma comunidade vibrante, emocionante, que vive a comunhão, que experimenta o amor, que pratica a misericórdia, que tem realmente o sentimento de Cristo. Vivemos problemas tais que nós gastaríamos muito tempo para relatá-los aqui. Todos nós somos conscientes, somos sabedores que vivemos esse tempo difícil, esse tempo que alguns especialistas já há muito tempo denominaram de era pós-moderna. Estamos vivendo um tempo de relacionamentos frágeis. Estamos vivendo um tempo de relacionamentos difíceis até de se compreender. Mas aqui o grande mestre, o grande Senhor da vida, o Deus de todo o poder nos céus e na terra, aquele que se importa com o ser humano, aquele que se importa com a alma humana, aquele que nos amou e nos amou de tal modo, e nos amou de uma maneira tão extraordinária, que demonstrou não apenas em palavras, mas demonstrou em gestos, demonstrou em atitudes, que ele não somente amou o ser humano em declarações, mas ele deu o maior de todos os exemplos. Ele buscou as pessoas, ele recebeu as pessoas, ele deu atenção às pessoas, ele ouviu as pessoas, ele percebia a presença das pessoas, ele respondia, ele curava, ele resolvia problemas, ele chegava perto, ele tocava, ele sentia, ele chorava junto, ele assentava-se, ele se alimentava junto, ele ia lá, ele visitava, ele sabia o nome, ele compadecia-se do ser humano de uma forma extraordinária, envolvendo todas as classes de pessoas. Só para relembrar o que você já leu nos evangelhos, que nos mostra o que é ter sentimento humano, que nos mostra o que significa compadecer-se. Nós temos, graças a Deus, Jesus como nosso exemplo, o maior exemplo. Esta igreja pode olhar para Jesus, pode ler sobre Jesus, pode estudar sobre Jesus. Nenhuma religião do mundo tem uma pessoa especial como Jesus, um líder extraordinário como Jesus. Jesus foi o líder por excelência, o missionário por excelência, o salvador por excelência, aquele que nos amou com excelência. E é por isso que nós estamos trazendo a pessoa de Jesus para o centro das atenções. Jesus ouviu o clamor de um mendigo que também era cego. Jesus abraçou as crianças, colocando-as nos braços, e as abençoou, e ainda disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus.
quando todos estavam envolvidos numa grande festa, Jesus sai do templo e visita um homem sem amigos. Quem é esse homem sem amigos? O paralítico do tanque de Betesda. Ele estava numa solidão tão grande, pastor Francisco, que quando Jesus pergunta: queres ficar curado? Ele associa a necessidade de ter alguém para colocá-lo no tanque e diz: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Tem muita gente assim ao nosso redor. Eu não tenho ninguém. Eu não estava pensando de contar isso, mas há menos de 2 meses, recebi uma ligação telefônica por volta de 3 horas da tarde. E eu estava muito ocupado, atendendo uma necessidade urgente da igreja, e eu tinha horário marcado para concluir aquela demanda. Quando eu vi a ligação, e eu disse para a pessoa: você pode me ligar depois, porque agora eu estou tratando disso e disso. Aquela pessoa disse: você é a última pessoa que eu estou ligando. Se você não me atender, então já estou decidido. Na mesma hora, o Espírito falou dentro aqui: é alguém que quer tirar a vida. Para o carro, para tudo. Muda a agenda. Eu conversei 38 minutos. Eu não tinha nem 2. Se eu fosse olhar a minha demanda, a minha agenda. E aquela pessoa começou dizendo: eu não tenho ninguém. Se você não me atender, vai ser assim, assim. Tratou de detalhes que eu não quero fazer propaganda. Eu tremi e disse: e agora, Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra? E pela misericórdia do Eterno, Ele me trouxe uma inspiração, uma iluminação do seu Espírito. Eu entreguei a mensagem. E aquela pessoa falou dos 2 objetos que estavam ao seu lado. Aquele senhor disse: a minha esposa está daqui a 1.500 quilômetros. Eu estou numa casa assim, assim, no lugar tal. E eu conheço a pessoa. Eu estou numa casa assim, estou trancado há tantas horas. E cheguei à conclusão que falou dos 2 objetos próximos. Estou olhando para eles, mas eu senti um tremor no meu corpo e eu me lembrei de você, que talvez você me escutaria. Eu não sei o que você tem para dizer para mim. Eu disse: eu sei o que eu tenho para te falar. Eu sei o que eu tenho para te falar. Deus é real. Jesus é real. E para provar que Ele é real, eu ministro sobre a tua vida com a autoridade de Deus. A autoridade que me foi confiada como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Eu ministro uma palavra sobre a tua vida e nesse momento tu vai sentir aí no teu quarto a presença de Deus e Ele vai fazer você sentir que Ele te ama. Jesus te ama. Da metade da nossa conversa para o final, ele estava enxugando as lágrimas. Eu também senti a presença de Deus no final daquela ministração. Eu senti uma glória de Deus de uma forma extraordinária, porque uma vida foi salva. Uma vida foi salva.
E eu estou falando da compaixão de Jesus, para poder dizer que a igreja é discípula. A igreja tem que seguir o exemplo do seu mestre. Estamos vivendo no meio de uma geração insensível, fria. Mas se Deus te deu uma chamada de missões, se o Senhor te chamou para fazer missões, não importa o continente, não importa o lugar da terra, não importa se com muitos recursos ou se com poucos recursos, o maior recurso está dentro de você. O maior recurso está dentro de você. O maior recurso é a pessoa do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Ele é o maior promotor de missões da igreja. O Espírito Santo é o maior promotor de missões. Você já tem o maior recurso. Você tem a palavra. Pastor, mas falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo, falta equipamentos, falta instrumentos, falta uma base, falta uma estrutura. Mas não desista por falta de estrutura, não desista por falta de dinheiro, não desista por falta de instrumentos, não desista, porque o Espírito Santo que te chamou, que te vocacionou, é o mesmo que te capacita, e Ele vai te dar a palavra certa, na hora certa. Tu vais perceber, tu vais ver o resultado do teu trabalho. Jesus chegou lá onde o pobre homem que disse: eu não tenho ninguém. Ele disse: eu não tenho ninguém. Sabe o que Jesus fez mais? Para provar que ele realmente exercia misericórdia, ele tocou em um leproso e o purificou, quando todos queriam estar longe de um leproso. Jesus chega, Jesus para, não corre. O homem chega, se aproxima, o adora, e Jesus vai lá e toca nele. E ainda diz, porque o homem havia dito: se tu queres, podes tornar-me limpo. E Jesus toca nele e diz: eu quero, eu quero. Jesus quer. Jesus quer. Aleluia. Como é que ele toca hoje? Como é que ele toca hoje? Ele toca hoje através de você, através da igreja, através da igreja. Jesus não tem mãos, senão as nossas, aqui na terra, hoje. Os teus ouvidos são os ouvidos dele. A tua boca, a nossa boca, é a boca dele. Eu acho que aqui conhecem o pastor José Rodrigues, que organizou a MCM, Missão Cristã Mundial. Não sei se alguns de vocês conhecem o trabalho dele. Inclusive, ele opera em alguns países do Oriente, em alguns lugares difíceis. E em uma ocasião, ele ainda era um empresário bem-sucedido no estado do Goiás, médico e dono de 2 concessionárias. Mas o coração se abriu para missões e ele foi ao campo e estava em uma cidade da Índia, quando num dia, um determinado, já tem algum tempo isso, mas é bom que se conte para saber como Deus opera no meio de situações difíceis. E aquele homem estava esperando a condução que ia levá-lo para o local da conferência de missões, quando ele viu os restos mortais de uma menina. E ele percebeu que quase ninguém dava nenhuma importância, só olhava assim, passava de lá, estava morto. A menina estava morta, o corpo morto. E ele perguntou:
Mas o que é isso? O corpo dessa menina aqui? Aí alguém disse: ela é apenas mais uma daquelas que são compradas no país vizinho e são trazidas para cá para objetos de prostituição. Então, essa aí não aguentou, morreu, carro de lixo vai passar, carro do lixo vai passar e vai levar. Aí ele simplesmente ficou aqui anestesiado e começou a orar. E disse: Senhor, tu não estás vendo isso? Ele perguntou 3 vezes, pastor Moacir: Senhor, tu não estás vendo isso? E o carro que ele ia chegou, mas ele não conseguia se dirigir ao carro enquanto não tivesse uma resposta, uma ação. Ele não podia sair dali. Então Deus falou dentro dele: eu estou vendo. Eu quero saber se tu estás vendo. Eu quero saber se tu estás vendo. Sabe o que Deus botou no coração dele naquela hora? Um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus. Você pode pesquisar no site MCM e você vai encontrar lá o projeto Meninas dos Olhos de Deus. Ele saiu dali decidido, e quando chegou no Brasil, ele vendeu as suas concessionárias e mudou o seu estilo de vida, o seu ritmo de vida, e se tornou um promotor de missões mundiais. E hoje treina um grupo de missionários anualmente e faz um trabalho extraordinário. Inclusive eu fiz parte desse projeto Meninas dos Olhos de Deus, contribuindo através da igreja e pessoalmente. Até pouco tempo, 700 igrejas no Brasil foram cadastradas com esse projeto Meninas dos Olhos de Deus. Qual era a intenção? Como naquele país as meninas eram compradas para prostituição, então ele foi lá também com recurso para comprar as meninas de uma outra forma, com documentos, papel passado, os pais fazendo a doação para que elas estudassem em um seminário evangélico e fossem cuidadas, e fossem educadas, e saíssem dali preparadas para a vida, como cidadãs, como mulheres honradas, e acima de tudo, cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, socorreu uma mulher flagrada em ato de adultério, atendeu um jovem rico, permitiu que algumas mulheres o seguissem de perto, consentiu que uma mulher pecadora chorasse aos seus pés. Ele atendeu o apelo dos gregos, ouviu Nicodemos, foi à casa de Mateus, convidou pecadores para andarem com ele, atendeu os mais diversos tipos de pedidos, socorreu uma mulher estrangeira que estava com a sua filha endemoniada, conversou com uma mulher samaritana e tirou todas as suas dúvidas, atravessou uma vez o mar da Galileia e foi lá do outro lado, numa região deserta, só para libertar um homem que estava possesso por uma legião de demônios. E Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do outro lado por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Eu sei que a situação de muitas igrejas, de muitos ministérios e de muitas agências missionárias, realmente nos dias em que vivemos, passa por momentos críticos, difíceis, mas eu quero louvar a Deus, porque esta noite nós estamos aqui para sermos tocados por Deus. Não somente essa noite, mas durante todo esse congresso,
Deus não está nos reunindo aqui por acaso. Ele não permitiu que você viesse aqui por uma casualidade. Ele quer tratar comigo, Ele quer tratar com você, porque missões não é apenas um programa eclesiástico, mas missões é a forma de viver, é a forma de viver da igreja. Missões não é simplesmente um trabalho para aqueles que desejam enriquecer ou construir o seu próprio império na terra. Não, missões é o sacrifício daqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, tendo a certeza que voltarão trazendo consigo os seus molhos. A geração é insensível, a geração é fria, mas dentro de nós há um ser divino, o Espírito Santo, que tem compaixão, que se compadece, é aquele que é, de fato, o maior promotor de missões na história da igreja. E eu quero encerrar esta mensagem, esta reflexão, lembrando a vocês sobre uma comunidade cristã que fez parte da história missionária, e todas as vezes que eu leio, eu já li muita coisa sobre essa comunidade cristã chamada os Irmãos Morávios. Quem já leu sobre eles? Quem já leu alguma coisa sobre eles? Irmãos Morávios. Eles foram uma comunidade missionária num tempo difícil, e eu quero só lembrar a você que eles eram profundamente dedicados ao Senhor Jesus e extremamente cristocêntricos. Sabe qual era o lema deles? Eles diziam: nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Eles tinham pouca educação formal e teológica. Na maioria das vezes eles eram comerciantes. E os primeiros missionários daquela comunidade, sabe quem foram? Os coveiros. Em seguida, carpinteiros. Depois, oleiros e pequenos comerciantes. Os irmãos morávios se dirigiam às almas receptivas e eles consideravam o Espírito Santo como missionário primário. Eles valorizavam mais o crescimento do reino de Deus do que a expansão denominacional. E a obra missionária que eles realizaram estava regada à oração. Em uma vila de apenas 600 moradores, eles conseguiram enviar mais de 200 missionários. Como é possível, pastor? Preste bem atenção. Em Ernute, que era realmente o lugar onde eles foram abrigados, porque com apenas 22 anos de idade, o conde Nicolau Zinzendorf deu asilo em suas terras aos refugiados protestantes em Ernute, considerado hoje dentro da parte que na época era conhecida como Saxônia, na Alemanha. E os primeiros 5 anos eles tiveram dificuldades, porque olhavam para os defeitos uns dos outros e ficavam brigando internamente. Mas um deles teve uma ideia: vamos começar um trabalho de oração. Vamos começar um trabalho de oração. E eles fizeram um trabalho de oração de 24 horas. O objetivo é que num período de 24 horas não faltasse pelo menos uma pessoa orando. E sabe o que Deus fez? No dia 13 de agosto de 1727, em um culto de ceia, desceu sobre eles um poderoso avivamento do Espírito Santo. Depois de terem iniciado a vigília de oração, que na verdade era 24 horas, então, naquele culto de ceia, eles tiveram um sentimento de missões tão forte, que eles se organizaram, e durante 28 anos,
enviando missionários. Eles enviaram 226 missionários. Sabe o que significa isso? Mais missionários do que todos os protestantes e anglicanos juntos haviam enviados nos 2 séculos anteriores. Uma comunidade, pastor Eujaco, uma comunidade, debaixo da liderança de um homem que tinha visão missionária. Esses irmãos morávios fizeram um movimento de intercessão que não durou apenas 28 anos. 28 anos foi a intensificação do envio de missionários. Mas a oração, o movimento de oração, durou 100 anos. Eles enviaram missionários, inclusive, para o Brasil. Já está provado. Enviaram missionários para os lugares mais longe da terra, quando não tinham transportes favoráveis. Eles enviaram missionários para todos os continentes do mundo, em uma época que não possuíam os recursos que nós temos hoje. Vou dar só um exemplo. Naquela época, viajar da Europa à China gastava-se 6 meses aproximadamente. Hoje se faz em algumas horas. Em algumas horas. Mas escute, quando o coração de um homem ou de uma mulher são tocados por Deus, quando o coração é tocado por Deus, quando o coração é tocado pelo Espírito Santo, o coração que é tocado pelo Espírito, não importa se a alma que deve ser salva é de um habitante do continente africano, de onde vem o nosso estimado irmão Elias, que está ali na África, considerada África Branca, numa região difícil de se pregar o Evangelho, muito difícil de se pregar o Evangelho. Vocês irão ouvi-lo. Muito difícil, colocando em risco a sua própria vida. Mas por que um missionário faz isso? O missionário não se importa se é a alma de um chinês, se é a alma de um japonês, se é a alma de um brasileiro, se é a alma de um francês, ou um morador do Suriname, ou de qualquer país da nossa América do Sul, América Central, se é de um indígena, se é de um descendente afro, ou se está inserido entre os mais pobres dos pobres, ou mais ricos dos ricos, mais rico dos ricos. Se é um ribeirinho, se é um pescador, estudante, se é um professor universitário, Jesus morreu por todos. O sangue de Jesus tem poder para redimir a alma de qualquer homem e de qualquer mulher. Coloque-se de pé nesse momento na presença do Senhor. Jesus diz para o seu interlocutor: já que você já sabe quem é o teu próximo, já que você agora não tem mais dúvidas, você me perguntou, eu te respondi com uma história, eu te respondi contando algo que você entendeu. Agora que você já sabe quem é o teu próximo, vai e faz o mesmo. Não fique preso por aquilo que é chamado de corretamente político, corretamente ou politicamente correto, filosoficamente correto, ideologicamente correto. Não entre por esse caminho. Vamos permanecer por aquilo que é biblicamente correto. Biblicamente correto.
missiologicamente correto. Missiologicamente correto. Espiritualmente correto. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É claro que às vezes a igreja tem que abrir mão de alguma agenda, de alguma prioridade, de alguma estrutura, mudar alguma coisa de suas construções, porque uma alma é mais valiosa. Uma alma tem mais valor para Deus. E eu quero encerrar lembrando dos irmãos morávios, contando um pequeno detalhe, pequeno fato daquela comunidade. Eu disse a vocês que em 28 anos eles enviaram 226 missionários. A nossa igreja Assembleia de Deus do Brasil já fez 107 anos. A nossa igreja Assembleia de Deus no Maranhão completou agora, no último dia 15 de janeiro, 97 anos. Estamos nos preparando para agradecer a Deus, comemorar o centenário, se Jesus ainda não tiver voltado e nós não tivermos ido ao seu encontro. Mas há algo que está faltando. O envolvimento maior de todas as igrejas. Infelizmente, ainda há igrejas que se dão ao luxo de falar em missões uma vez por ano, no dia do Domingo Nacional de Missões. E só, pastor Nonato. Quando lembra, a igreja só ainda está aqui por causa de missões. Você ainda está aqui por causa de missões. Quando o movimento missionário morávio estava chegando no final, um dia Deus deu um sonho para Zinzendorf. E no sonho ele via Jesus dizendo: envia o oleiro. Ele era conhecido na comunidade apenas como o oleiro. Envia o oleiro. Já havia poucos homens. Já havia poucas pessoas disponíveis. Só estavam ali os mais velhos e os mais novos. Os de idade média já tinham sido enviados. Mas ainda tinha o oleiro. E Jesus fala com Nicolau Zinzendorf: envia o oleiro. E no sonho, ele questionava, dizia: Senhor, mas ele não tem de comunicação, ele parece não ter capacidade de liderança. Como é que ele vai plantar uma igreja? Como é que ele vai? E Jesus insistia: envia o oleiro. Envia o oleiro. No dia seguinte ele chamou o oleiro. E Jesus estava dizendo no sonho que ele devia enviar o oleiro para pregar aos esquimós, na região fria, região mais fria do mundo. Envia o oleiro. E quando ele chama o oleiro e disse: eu tive um sonho ontem. E no sonho Jesus me dizia para te enviar, para pregar aos esquimós, naquela região fria. E eu quero saber se você tem coragem de ir. Quero saber se você vai. Mas deixa-me lhe dizer uma coisa. Quero que você saiba, caso resolva ir, nós não temos mais condições de lhe fazer um salário para mantê-lo
e nem podemos pagar as suas despesas para ir pregar aos esquimós. Qual não foi a surpresa do grande líder Zinzendorf, quando ouviu, olhou para o oleiro curvou a cabeça, pediu um pequeno tempo para orar, e o líder pensou que ele ia passar a noite orando, ou uma semana orando para trazer a resposta. Não, ele apenas curvou a cabeça, por alguns segundos, ou talvez 2 minutos, quando levantou a cabeça, olhou para o seu líder e disse: se você puder me dar um par de sandálias, pode ser usadas, mas que ainda sirva para uma caminhada. Amanhã cedo eu irei, porque foi Jesus quem mandou. Amanhã cedo eu irei, porque foi Jesus quem mandou. Eles se despediram. Tudo indica que aquele homem estava descalço, pastor Abimael. Tudo indica. O líder tirou suas sandálias, deu para o oleiro. Eles se despediram. E o oleiro virou as costas e saiu caminhando lentamente. Mas no dia seguinte, Zinzendorf levantou cedo e foi à sua casa para ainda tratar algumas palavras, tratar de alguns assuntos e talvez dar uma orientação, uma palavra, ou orarem juntos. Mas quando Zinzendorf chegou à sua casa, já era tarde. O oleiro já tinha partido para fazer missões aos esquimós, entre os esquimós. Qual é o resultado, pastor? Tantos anos depois, sabe qual é o resultado hoje? De todos os esquimós que ainda existem, que ainda sobrevivem, mais de 50% são crentes em Jesus, conhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque um dia, um homem pobre, um homem disse sim para o Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não posso tocar no coração de ninguém. Pastor Francisco, pastor Moacir também não podem. Nossos colegas pastores que aqui estão também não podem. Mas o maior promotor de missões, o maior promotor de missões de todos os séculos, está aqui. É Ele quem chama, é Ele quem levanta, é Ele quem capacita, é Ele quem trata contigo aqui esta noite. Aleluia! Estamos vivendo no meio de uma geração insensível, mas o Espírito Santo não é insensível. O Espírito Santo não é insensível. Jesus não é insensível. O Pai não é insensível. Ele ama o ser humano. Ele ama o pobre pecador, e Ele usa a igreja, e Ele usa você, e Ele usa a mim, usa a você, e Ele usa a igreja, e Ele usa aquele que se coloca em suas mãos.
Levante uma de suas mãos comigo. Diga alguma coisa para Jesus depois de tudo que você ouviu. Se for preciso pedir perdão para Jesus, peça agora. Se for preciso se comprometer de novo, se comprometa agora. Se for preciso assinar agora um compromisso com o Senhor, assine o compromisso agora. O promotor de missões, o Espírito Santo, está aqui. Nós sentimos a sua presença. Pai, em nome de Jesus, olha para todos nós que aqui estamos. Fala conosco durante este congresso. Continua tratando com cada um de nós. E que a tua palavra continue falando, ecoando fortemente ao nosso coração. Mesmo vivendo em uma geração dura, uma geração insensível com as necessidades do próximo, mas aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, aqui está o teu povo, aqui estão os teus obreiros, aqui estão os teus missionários. Levanta a tua igreja com poder e com muita compaixão, para continuar fazendo esta obra que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Tome assento adorando ao Senhor.